Ô, gente, bora pro 516 da FUVEST, que é um exercício fantástico, gente, que envolve aí uma interpretação um pouco mais intensa nossa aí, tá? Vamos ter um pouquinho de cuidado nesse 516 da FUVEST. Ô, gente, nesse exercício, olha só, o que o cara fala para nós aí? Uma moeda antiga de cobre estava recoberta com uma camada de óxido de cobre 2, tá? Que é o CuO. Tá? Então aqui envolve um pouquinho de nomenclatura de óxido. Ó, esse aqui é o CuO, tá? Para restaurar, que você vê no setor 131. Para restaurar seu brilho original, né? A moeda foi aquecida ao mesmo tempo em que se passou sobre ela gás hidrogênio. Olha só. Nesse processo formou-se vapor d'água e ocorreu a redução completa do cátion metálico. Bom, então o CuO, né, que está na superfície da moeda, reagiu com o hidrogênio. Aí produziu o que? O cobre metálico, então você resgatou, ele falou, ó, a redução completa do cátion. O que é a redução? É o cátion 2+ e para cobre 0, que é o sólido, né? Envolve um pouquinho de oxidação aqui, né? E a produção de vapor d'água também. Tá, para a gente montar a reação. As massas da moeda antes e depois do processo descrito eram respectivamente, antes 0,795 gramas, depois 0,779 gramas. Assim sendo, a porcentagem em massa de óxido de cobre presente na moeda antes do processo de restauração era... Quer saber quanto que tinha de CuO antes da gente fazer esse processo de restauração aí, em termos percentuais. Ô, gente, olha só o que eu pensei nesse 516, tá? A reação que acontece no processo. Ele falou lá, ó, o óxido de cobre 2, CuO, passa hidrogênio nele... E aí ele fala que acontece a redução do cobre. O cobre 2+, ele vai para cobre 0, ó. Ou seja, ele vira cobre sólido, que é a moeda mesmo, gente. A moeda de cobre, ó. Você resgata o cobre da moeda. Mais vapor d'água, como ele mencionou, tá? Se você olhar aí, já está balanceadinho, tá? Aí eu escrevi assim, ó. Portanto, a perda de massa da moeda antes e depois representa a perda de oxigênio. Observe só na equação, gente. Aqui tinha CuO, não tinha? Agora esse O saiu daqui e foi para o hidrogênio, virou água. E ficou só o Cu, tá vendo? Então eu até circulei aqui para você, ó. Saiu esse O, entrou esse O na água. Então a diferença de massa, né, do CuO antes da moeda para depois é o quê? É a massa do oxigênio. Então olha só o que eu fiz, ó. A massa do oxigênio é o quê? 0,795, né, que é a massa da moeda que tinha lá o CuO, menos 0,779, que é a massa da moeda só com o cobre. Essa diferença é a massa de oxigênio, gente, que é 0,016 gramas. Tá? Lembra da nossa regra que salva a pátria? Lembra? 1 mol de CuO tem 1 mol de O, não tem? Ó, penduradinho aqui é 1, não é? Você fala, mas por que você está fazendo isso? Porque eu preciso saber, gente, qual que é a massa de CuO que eu tenho lá. Né? Com essa massa de oxigênio eu consigo descobrir, ó. Aí eu pego a massa molar disso, que é do cobre 63,5 mais 16, que dá 79,5, tá aqui, ó. Isso está para 1 mol de O, que é 16. Bom, e 0,016, que é a quantidade de O que nós achamos subtraindo as massas aqui? Ó, eu acho a massa do CuO. A massa do CuO, galera, ó, vai ser 0,0795 gramas. Essa é a massa de CuO que a gente tem. Uai, vamos pensar então? Massa da moeda antes do processo de acontecer. Ele falou 0,795. Então 0,795, 100%. É a massa antes de tudo. E esse 0,0795 que eu achei de CuO é o Y. Gente, você concorda que esse Y é a porcentagem de CuO que eu tenho na moeda antes do processo de limpeza da moeda? Não é? Então, fazendo a continha, isso dá 10%. Olha só que exercício chique esse. Exercício considerado difícil. É difícil da gente ver isso, é difícil da gente ver que efetivamente a variação, a diferença aqui é a massa do oxigênio, olha só, que perde aqui, que entra aqui. Aí você subtrai de um para o outro, você acha a massa do oxigênio. Aí você sabe que 1 mol de CuO tem 1 mol de oxigênio, tá vendo? Ué, aí você faz as massas molares, coloca a massa do oxigênio e você acha a massa do CuO. Com a massa do CuO aqui, ó, você sabe a massa da moeda, 100%. A do CuO, Y, você acha a porcentagem do CuO, então, tá bom? 10% é a resposta desse exercício muito top, que é o 516 da FUVEST. Beleza, galera?